foi olhar e falar o que de fato eu quero entregar para o expositor, o que de fato a Cachoeira Stone Fair representa para um visitante, sabe? É mergulhar um pouquinho nessa história de entender que não é simplesmente você abrir um portão de uma feira, entregar a feira e ponto. Então você tem uma feira forte que é voltada para a promoção da pedra natural. A história da Cachoeira Stone Fair, ela se confunde muito também com a história de Cachoeira de Itapemirim, né? Porque a cidade vive a feira. Então eu acho muito difícil alguém que é daqui não ter pelo menos uma história com a feira. Você não consegue construir um evento de sucesso ou uma história de sucesso em qualquer coisa que você faça na sua vida sozinho. Boa noite, começando mais um no Plano 7 e hoje nós iremos falar sobre mármore e granito, em especial a Feira de Mármore e Granito de Cachoeiro de Itapemirim. Nessa noite aqui nós temos Kouzakevich. Boa noite, Kouza. Boa noite, Ademir, é um prazer estar Tudo bem aqui com com você? você, com a Flávia. Obrigado, Flávia. Obrigada a vocês, gente, mais uma vez estar aqui para a gente falar de Cachoeiro, falar da Feira de Cachoeiro. Agradeço muito a oportunidade e o convite. Muito bem. Vamos falar de 35 anos da Feira de Mármore e Granito em Cachoeiro de Itapemirim. Nossa convidada, Flávia Milanese, filha dos idealizadores. Mas antes tem um presente para você, Flávia. Kouzak, faz as honras, por favor. Então, o Grupo Coroa mandou um brinde para você, né? Ai, que bacana! O Obrigada, Grupo gente. Coroa está há 90 anos no nosso estado e nós temos aqui o Bad Wolf, né? Você não precisa de asas para voar, você precisa de energia, você precisa de Bad Wolf. Gente, Bad Wolf é show de bola. Vamos nessa, Ademir? Bom, é verdade, com certeza. Flávia, 35 anos. 35 A anos. gente fala de 35 anos e fala assim, foi tão rápido. Não, não foi tão rápido, né, Tem toda Flávia? uma história por trás, Isso, né? tem aquele legado dos seus pais, que você agora pegou a responsabilidade de continuar, né, o legado. E vamos falar um pouquinho de obstáculos. Como começou isso depois que a Flávia pegou aí à frente da Feira do Mármore e Granito, 35 anos em Cachoeiro de Itapemirim? Essa edição para a gente é muito especial, né? Você ter um evento de tanta credibilidade ali, você conseguir ter essa história de 35 anos, realmente é muito gratificante, né? E para mim, ali, eu assumi realmente a empresa em 2019, né? E eu acho que um dos maiores desafios, eu assumi a diretoria da empresa em abril de 2019. A gente fez aquela edição, a edição de 30 anos da Cachoeira Stone Fair. E aí, logo depois, em janeiro, a gente teve a pandemia, né? 2020, começou janeiro, fevereiro, ali, alguns casos internacionais, depois chegou aqui no Brasil, enfim. E aí foi para mim super desafiador, né? Porque você imagina você assumir ali uma diretoria de uma empresa que trabalha com eventos e logo depois, no ano subsequente, você tem que cancelar todos os seus eventos porque a gente não podia ter encontro de pessoas e o evento se faz com um encontro de pessoas, né? Então, ali isso foi bastante complicado. Ali a gente passou 2021 sem poder fazer eventos, mas aí depois a gente, no pós-pandemia, os eventos voltaram com muita força. A Cachoeira Stone Fair, ela teve um salto ali de qualidade, em termos tanto da forma de exposição dos estandes, mas principalmente do público visitante, né? Então, assim, a gente passa por muitas coisas, assim, são muitos desafios ao longo... Eu tô recém, assim, né? Então, de 2019, mas a gente acompanha... Você já pegou logo uma pedreira, já, né? Já. Uma pedreira, porque você começa... Aí o que acontece? Eu vou ter que desbravar isso daqui. Vem a pandemia. Aí a pessoa tem que ter, como a gente fala, né, Kouza? Jogo de cintura. Sim. E principalmente você que estava começando,
Porque se você parar para analisar direitinho, você tem 2019, que foi, né? 19. 19, aí vem 2 anos de pandemia. 20, 21, depois a gente voltou com 22, né? Aí 22, 23 e agora 24. Fugindo um pouquinho, mas vocês atuam praticamente nesse ramo de feira mesmo. Então deu um problema muito sério para vocês, né? Total, né? A gente parou com tudo, né? Então todos os nossos eventos foram cancelados. É claro que aquilo ali foi desesperador, acho que para todo mundo, né? Para todos os setores, para todas as pessoas, enfim, todo mundo teve que aprender a lidar junto ali do que fazer, né? Ninguém tinha nem noção do que estava acontecendo. E aí você vai se reinventando, né? Mas eu costumo dizer que, sim, que de tudo você tem que tentar trazer uma oportunidade ou entender o que está acontecendo ali, e foi um período onde a gente conseguiu repensar os nossos produtos. Se eu tiver que tirar algum ganho desse período todo, assim, foi realmente a oportunidade de parar um pouco, porque você vai fazendo as coisas muito no automático, né? Então foi um momento mecanizado, né? Foi um momento que a gente parou e olhou e falou assim: o que a gente está entregando para os expositores, para o visitante? É de fato o que eles querem? O quanto que você conseguiu evoluir nisso? Muito, muito. Eu acho que todo mundo evoluiu, assim, né? A gente espera que todo mundo tenha evoluído como pessoa, né? Porque realmente foi uma situação muito triste ali para todo mundo. Mas eu acho que o crescimento profissional de você lidar com uma situação tão difícil quanto essa, né? Poxa, você tem uma empresa que você tem várias pessoas que trabalham com você e você tem o seu principal produto que você não consegue fazer. Então, você precisa realmente, infelizmente, adequar a equipe, né? Reduzir pessoal e tudo. Então, foram vários desafios, assim, e aí a gente acaba saindo com um aprendizado muito grande, né? E eu acho que um dos principais ali foi olhar e falar o que de fato eu quero entregar para o expositor. O que de fato a Cachoeira Stone Fair representa para um visitante, sabe? É mergulhar um pouquinho nessa história de entender que não é simplesmente você abrir um portão de uma feira, entregar a feira e ponto. É você começar a entender a responsabilidade que tem por trás disso, né? Quantas empresas dependem daquele faturamento que vai ser gerado ali na feira, quantos empregos são gerados pelo movimento que a feira traz. Então, assim, você começar a ter essa consciência, eu acho que foi o maior ganho, sabe? Tirar um pouquinho do automático e começar a entender realmente como é que as coisas funcionam. Você acompanhou a tua família nesse tempo todo aí, 35 anos, você pegando essa aí última, e nós falamos de evolução aqui, a evolução que você viu da feira nos últimos 30 anos. São várias, né? Assim, por todo esse tempo de história, a Cachoeira Stone Fair ela passou por muitos momentos setoriais também, né? Então, quando o setor tá bom, a feira tá boa. Quando o setor não tá tão bem, a feira ela acaba sofrendo, né, um pouco de consequências ali. Então, a gente já passou, já teve feiras que você não conseguia encher, né, o espaço, porque, enfim, por algum motivo de crise ou alguma coisa assim. E tem feiras que você realmente vê um setor muito bom, que é o que está acontecendo nesse momento, né? O pós-pandemia, ele fez com que as pessoas olhassem também para o ambiente casa, né? E começassem a fazer reformas e valorizar mais o tempo. Porque as pessoas ficaram muito presas e elas tiveram que, por exemplo, quando você não fica presa, você acaba não dando atenção àquele lugar que você está, que é a casa. E quando você fica presa ali praticamente 2 anos... Aí você começa opa, tem um detalhe aqui, aí eu quero fazer uma reforma na minha cozinha, aí eu quero fazer uma reforma. Então, assim, por quê? Porque acabou virando um ambiente ali de convivência familiar, né? Assim, porque as pessoas não podiam fazer outra coisa. E aí o setor acabou sendo beneficiado nesse movimento, assim, de aumento da construção, né? Essas coisas, então teve um ganho. E aí, somado, lógico, a tantas outras coisas, assim. Então, hoje o setor está vivendo um momento legal. Está vivendo tanto no mercado interno quanto no mercado externo. E isso não tem como não refletir na feira. Então, tem muito isso, sabe? Quando o setor está no momento legal, a feira está no momento legal. Quando o setor não está no momento tão legal, isso reflete, né? Eu sei que essa pergunta ela deveria ser feita aos seus pais, né? Mas como que foi esse start de iniciar a feira? Eu falo assim, pelas histórias, né, que a gente conta e a gente conversa muito, assim, foi muito por acaso. Eu acho que tem algumas coisas que a gente não explica, né? Acho que a Cecília ali, ela identificou uma oportunidade por algum motivo ali que é difícil você explicar, mas ela enxergou uma oportunidade ali de um setor que estava
Até hoje o setor ainda é jovem, né? O setor tem ali 50, 60 anos, a feira tem Mais ou 35. menos, tem 35. Então você imagina ali que quando começou uma feira era um setor de 30, 35 anos ali, uma coisa que ninguém nem conhecia, né? E olha onde o setor chegou hoje, quarto maior produtor mundial, Em quinto cima maior dessa exportador. pergunta, eu quero fazer outra pergunta, mas pode concluir. Não, então assim, foi uma coisa, acredito eu, assim, pelo que eu escuto, muito por acaso, muito de oportunidade que se passou, e aí que casou com realmente um potencial que o Espírito Santo tem, né? Quando se fala de pedra natural, um município que acabou não digo se construindo em cima disso, mas se desenvolvendo Muito. ali como um importante polo, né, industrial, setorial. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? As coisas foram casando. E o Brasil tem essa riqueza geológica aí maravilhosa, com a maior diversidade de pedra natural do mundo. E aí você vai somando, né? São muitos pontos fortes que acabaram culminando aí nessa história aí de 35 anos de feira. E, de repente, você pode até... as principais mudanças, no caso aí, na indústria do mármore e granito, depois do início da feira, você tem como dizer para a gente as principais mudanças? Acho que é a evolução, assim, evolução setorial, né? Então, assim, antes se falava muito eram poucos tipos de pedra, né? Eram os mármores, os granitos, eu acho que até a forma de trabalho mesmo, né? É uma então, coisa meio afaconzada. Quanto tempo que se demorava para serrar um bloco, né? Assim, aquelas serrarias lá que virava à noite fazendo toda aquela serragem, sei lá, 3, 4, 5 dias para fazer. Então, você acompanha toda uma evolução tecnológica, né? Se utilizava muito tear com lâmina, né? E hoje já se usa mais o fio. Então, assim, vai acontecendo muitas coisas ali com o desenvolvimento setorial. E hoje a gente fala de tantos outros tipos de pedra, como os quartzitos, por exemplo, que são coisas recentes, né? Não é coisa de tanto tempo atrás. E aí é um material muito mais duro, né? Que o mármore resistente e tudo. E aí você tem que ter uma tecnologia que faça um trabalho para isso. E aí vai descobrindo e vai trabalhando, vai desenvolvendo. Então, você consegue ver, assim, era um setor, né, que até hoje, assim, a gente fala muito, né? O setor vende muito bloco e vende muita chapa, mas já tem sido feito muito trabalho ali de materiais mais acabados, com o objetivo de valorizar, sabe? De agregar valor ao produto. Então, isso é muito legal de ver, porque você vê realmente uma preocupação setorial em não mais vender só a chapa e o bloco, mas de sim como é que pode agregar valor até para o produto não ser considerado uma commodity, sim realmente uma coisa que tenha valor, né? Quando você fala da pedra natural brasileira. Dentro disso, eu ouvi falar que a gente consegue aproveitar 100% da rocha. Isso é uma verdade? Não, se você, assim, claro que você precisa de uma série de tecnologia para isso, assim, mas hoje já tem estudos aí que você aproveita, né? Tudo pó de pedra e tal, tem estudos para fazer... questão de adubo, asfalto, enfim, tem tanta coisa ali que muito se fala disso, assim, essa questão da sustentabilidade, né? Sim, sim. Que é até um tema que o setor tem trabalhado bastante. Num primeiro momento, o que se acha é que o setor, né, que a pedra natural, ela não é sustentável, né? E é muito pelo contrário. Você tem um material natural que hoje ele tem uma durabilidade que o sintético não tem. É só você pegar aí, olha para a história, os grandes monumentos e tudo que são feitos com pedras naturais, até hoje tem. Continua. E aí, quando você usa um material que é um artificial, um porcelanato, você tem uma vida útil ali. E isso faz com que o material, você troque muito ele. E quando você fala de uma produção desse material artificial, você consome muito mais energia com o material artificial do que com o material natural. Então, assim, tem muitos pontos ali, assim, de ser trabalhado, que o setor faz isso super bem, com essa questão de sustentabilidade e tudo, e que são diferenciais ali da pedra natural, né? Estou sabendo que vem novidades, mas novidade a gente vai falar daqui a pouco. Eu quero, como a feira, ela contribuiu para o desenvolvimento do mercado de pedras ornamentais no Brasil, como que ela contribuiu? A gente costuma dizer que assim, a feira ela é uma excelente ferramenta comercial, né? Por que eu estou falando de Brasil? Porque eu sei que tem novidades agora. Já contei um pouquinho, nós vamos né? sair aqui, nós conversamos em off aqui, porque nós vamos sair um pouquinho do eixo Cachoeiro, Itapemirim,
Vitória aqui, Cachoeira Capital, e nós vamos aqui para o Sudeste mesmo, né? Na verdade, ela começou o ano passado, né? Falando que ia ter uma grande novidade. Que ia ter, né? Que ia ter. E ano que vem tem a novidade. Tem. Começa a falar agora ou conta um pouquinho da contribuição? Fala a contribuição primeiro. Então, a gente assim, o setor, ele tem, quando você tem um evento, né, você trabalha durante todo o ano uma imagem setorial. Então, você tem ali, é o trabalho de um ano inteiro falando de como o Cachoeiro de Itapemirim é um polo importante para o setor de rochas, de como o Brasil se posiciona bem quando a gente fala em setor mundial, de como o Brasil tem destaque. E você vai falando isso porque é o que a gente usa para atrair as pessoas para virem para cá. Dá um parênteses aí, quantos países hoje vão participar da 35ª? A nossa expectativa é receber cerca de 30 países. Né? 30 países. Ano passado. A pergunta nós falamos no caso do desenvolvimento do mercado brasileiro, mas aí a gente já pula para 30 países. Você falou ano passado? Ano passado a gente teve 26, e na verdade a gente tem registrado que a visitação internacional em Cachoeiro tem crescido, né? Então, no ano anterior 23, ano passado 26, e a nossa expectativa é que a gente tenha realmente 30 países. Porque não tem, quando a gente fala em pedra natural, a pedra natural brasileira ela é muito valorizada, né? E isso tem crescido também no mercado interno. Antes, os materiais que eram mais valorizados ali, quando se falava que eram os quartzitos, que era realmente só material exportado, hoje você já tem uma procura no mercado interno muito grande desse material. Então, o Brasil começou a conhecer o que antes a coisa somente boa grandes... não só ia para fora, agora está ficando aqui. Isso é importante. Então, assim, isso é muito bacana de ver, sabe? Então, assim, você fala sobre o setor o tempo todo. E aí você usa a feira como aquele momento onde todo mundo olha para o setor. Então, você reúne toda a cadeia produtiva do setor e você usa a feira como uma excelente ferramenta de promoção setorial. Né? Então, isso é importante dizer. A feira, ela tem um objetivo ali de venda comercial, as empresas participam ali para se posicionar no mercado, uma perante as outras. A gente tem um objetivo de venda, mas a gente tem mais do que isso, a gente tem um posicionamento setorial perante outros setores concorrentes, como o artificial, por exemplo. Então, você tem uma feira forte que é voltada para a promoção da pedra natural. Então, não tem como desvincular uma coisa na outra, sabe? Da feira atuando nessa promoção e nesse desenvolvimento setorial. Tá, nós estamos falando isso de Cachoeira e Itapemirim. Daqui a pouquinho nós vamos falar de novidades, né? Tá. Que já vai para o Sudeste. Quais são os maiores desafios da feira, que a feira enfrenta? A gente, assim... Porque tem os desafios, né? Tem. Assim, todo ano a gente tem desafios, assim, né? A gente ainda tem essa questão da infraestrutura, né? Que ainda é um gargalo, né? Assim, a gente sabe do potencial da feira e a gente poderia crescer hoje, mais. Na visão da Flávia, né? Você é uma pessoa, fictício, né? Você é uma pessoa que você é a gestora da cidade de Cachoeira de Itapemirim, só que você precisa investir na feira. O que seria mais importante hoje? O aeroporto? Hotel. Boa. Né, eu acho que a rede hoteleira assim, a gente já está com o parque à disposição hoje, né? A gente já tem o pavilhão que, poxa, é uma grande conquista. Bem. Uma grande conquista. Esse ano a gente tem o piso, né? Que ano passado ele não estava finalizado. Mas assim, quando você fala de um evento internacional de grande porte, a gente ainda sabe que a nossa infraestrutura está um pouco aquém. Né? Então, assim, é lógico que a gente tem que comemorar cada passo que a gente dá. A gente já está hoje com uma estrutura assim, que é realmente para a gente está muito feliz com isso, mas a gente sabe que a gente tem potencial para crescer. Eu acho que é isso. Né? Então, acho que toda essa questão assim, da infraestrutura, rede hoteleira, isso você consegue atrair mais gente, né? No caso, acho que o próprio município ele deveria de incentivar outros tipos de eventos a estilo de feiras, porque aí a gente vem para um lado particular do investidor, né? O investidor, vou investir em hotel. Claro, mas tem que ter, lógico, ninguém faz nada sem, é isso aí. Tem que ter um mix de coisa. Não adianta, a Ademir vai montar um hotel só para a Feira do Mármore? Não vai, né? Não. A conta não vai fechar. Não fecha. Porque nós tivemos alguns hotéis aqui, 2, 3 que fecharam, né? Mas eu acho que o caminho
está aí, né, e está sendo construído. Então, assim, essa questão de ter um pavilhão ali, de ter essa obra do novo Parque de Exposição, isso acaba atraindo novos eventos, que aí as pessoas, né, acabam entendendo que tem essa necessidade. Com certeza não adianta ter um evento grande na cidade, porque senão você não tem realmente... a conta não fecha, né? Mas eu acho que o município tem tudo para atrair novos eventos, para isso, né, continuar crescendo. E aí, quem sabe, né? A gente tem novos hotéis, enfim. Até a Flávia mesmo pode trazer mais outros eventos, por que não, né? Porque as pessoas acham que quem mexe com evento, você, no caso, a sua família foi pioneira na Feira do Mármore e Granito, que nada, são 35 anos que vai estar acontecendo quando? Tem que falar também, né? De 27 a 30 de agosto, né? Então, essa próxima edição nossa. Agora, já 27 a 30 de agosto está acontecendo. Agora. Próxima semana. Próxima semana. E com a inovação e tecnologia, como a inovação e tecnologia, no caso, tem impactado aí a Feira do Mármore e Granito? Ela sempre Porque hoje tem muita coisa, né? A tecnologia está andando muito rápido. E eu creio que no meio também, né? Tem inteligência artificial já no meio do Mármore e Granito? Assim, é claro que eu acho que está todo mundo aprendendo a lidar ainda, né, com as coisas assim, mas sem sombra de dúvidas, assim. Acho que a pandemia, ela acabou acelerando um pouco o processo. E, né, o setor não utilizava, não que não utilizasse as tecnologias, né, mas ali naquele momento onde não se pôde viajar, e você dependia muito das viagens para que as pessoas vissem o material, marcassem o material e tudo, acho que naquele período ali todo mundo começou a investir mais em fotos com qualidades mais próximas da realidade, sites, redes sociais onde você conseguisse mostrar o seu produto sem você necessariamente depender tanto dessas viagens. É lógico, né, que eu falo muito isso, assim, até o nosso caso, as pessoas achavam assim, mas ficou 2 anos sem feira, as feiras vão acabar, isso não, né, a tecnologia está aí para substituir. E eu penso muito o contrário, eu acho que a tecnologia ela vem para somar. Né? Eu costumo dizer que nós somos seres humanos, a gente gosta do contato, a gente precisa do contato. Tanto é que eu acho que uma das ferramentas mais valiosas que a gente tem é o networking, assim, porque as pessoas elas precisam disso. Então, você não consegue substituir isso numa totalidade, né? Você traz a tecnologia para somar e para dar uma amplitude que talvez só, né, sozinho ou talvez só no pessoal você não consiga chegar, né? Nós podemos falar de uma inovação, o que nós estamos fazendo agora. Podcast. Sim. Na época ninguém pensava em live, começaram live, porque tinha as bandas como... A gente fala do Eleomar, que tinha que tocar e tinha que ter a banda, aí fizeram lives. Hoje nós estamos fazendo o quê? Porque antigamente, a feira rodava no rádio comercial com entrevista, ou na televisão, que é muito caro. Hoje você pega o podcast, você traz a Flávia, você já chegou a falar 1 hora num podcast, numa televisão? Não. Da Feira do Mármore e Granito? É isso, essa é a inovação, é tecnologia, isso é importante. E são detalhes que você acaba revelando que anteriormente você não faz, fica só naquela a feira é de tanta, acontece isso e ponto, isso, né? Aquele negócio bem mecânico, e isso aconteceu, às vezes a gente analisa, eu não vou falar que a pandemia foi boa, em nenhum momento, mas você tem que, mesmo com as dificuldades, com as crises, como aconteceu com a Feira do Mármore e Granito, você tentar superar. Entendeu? Foi o que aconteceu. E você olhar realmente o que você pode fazer de diferente, né? Eu acho que esse é o ponto. Vamos falar de momentos? 35 anos. Você tem algum momento marcante que você vivenciou? Não, eu tenho. Conta pra gente, então. Acho que assim, primeiro que, né, a gente até tá fazendo um documentário super bacana ali dos 35 anos da feira. Vai sair o documentário. A gente já começou a divulgar, né? Porque a ideia é que ele seja divulgado nessa campanha de 35 anos da feira. Então, a gente já, nas nossas redes sociais, já tem algumas... Já agora, semana que vem, vai sair? Não, a gente já tem algumas... Já divulgou, já. E a ideia era a gente trazer, assim, porque eu falo muito que, assim, a história da Cachoeira Stone Fair, ela se confunde muito também com a história de Cachoeira de Itapemirim, né? Sim. Porque a cidade vive a feira. Então, eu acho muito difícil alguém que é daqui não ter pelo menos uma história
com a feira, né? E aí a gente quis trazer, assim, o setor é formado muito por empresa familiar, né? Isso. E aí nesse documentário a gente quis trazer hoje os filhos que estão assumindo as empresas, né? Então, assim, a gente pegou um pouco a fala dos pais, Sim. como que foi lá atrás, Hoje... começando com as histórias, né? E aí a gente trouxe agora a visão dos filhos, né? Porque eu falo, eu tenho uma lembrança da Cachoeira Stone Fest, assim, que eu vinha andar de patins. Sim. Então, enquanto a mamãe estava lá trabalhando, eu nem imaginava que eu estaria aqui tomando conta da feira. Esses dias a gente trouxe a Araceli, né? Então, imagina, o Aremildo era um parceirão, sempre foi um parceirão da feira. Eu lembro, assim, de vir para a feira, aí mamãe ficava lá com o Aremildo na casa, meu pai, sabe, com a família. Como fala, Casa de Pedra. A Casa de Pedra. Papai tirou as fotos do livro da Casa de Pedra, papai que fez. Então, assim, e aí você vê, poxa, a Araciane tocando hoje, sabe, de uma forma brilhante. Então, assim, é muito legal. Aí a gente quis trazer essas histórias. Então, tem muita coisa, assim, mas eu acho que, para mim, um momento talvez mais marcante foi esse pós-pandemia ali, de você entregar um evento depois de ter assumido a gestão da empresa e depois de ficar 2 anos sem fazer feira. Eu consegui. Naquele momento que todo mundo... a feira já foi, não dá, e a feira voltou, assim, mais forte do que nunca, sabe? Acho que é isso aí que para mim, foi um momento marcante. Você acredita que é a necessidade do network que fez com que fortalecesse mais ainda? Eu acho que as relações humanas saíram muito fortalecidas no pós-pandemia. Eu acho que, de novo, a gente vivia muito no automático. Verdade. Né? Então, ninguém nunca imaginou que eu ia ficar, sei lá, 1 ano sem encontrar com o meu avô, que por causa de idade, por causa disso, ou até mesmo com o seu cliente, que você via toda hora e você falava, nossa, lá vem aquele cliente chato, meu Deus, me visitar. Só que a partir do momento que você é bloqueado disso, você começa a refletir e falar, poxa, eu preciso disso, sabe? Então, assim, eu acho que você sai do automático e você começa a realmente sentir falta. Então, eu acho que esse que foi o grande, sabe? Porque, assim, se você... De novo, você tem que trabalhar com a tecnologia a seu favor, você tem que trabalhar. Com certeza. Mas também, se você ficar só ligando ou botando foto, meu material é esse, meu material é esse. A gente sabe que não é isso que move os negócios, né? Não. Então, assim, você compra, você tem 5 fornecedores de um determinado produto. Você vai escolher um, claro, não é que você vai desmerecer a qualidade nem nada, mas com certeza é aquele que te atendeu melhor, aquele que te deu uma segurança. E é muito difícil você conseguir isso se você realmente não tem, pelo menos, um encontro pessoal, assim, sabe? Então... É importante. Tem muita robótica, mas você não pode, você é ser humano, você não pode ficar robotizado nisso. Isso é muito importante. O ser humano hoje, até com o aumento dessa questão da tecnologia, a gente sente, sabe, aquela necessidade de estar conversando, sabe? De trocar aquela ideia, né? Essa resenha que a gente está tendo aqui é legal, é bacana que você está vendo a pessoa, está vendo a Flávia, o Cousa, a gente está trocando ideias sobre isso. E eu tive, infelizmente, todo mundo passou, familiares passaram nessa pandemia. Eu ia conversar com minha mãe com uma máscara, ela ficava dentro da casinha dela, tinha um portão e eu ficava na escada filmando para mostrar minhas filhas, porque eu não podia chegar. Olha, imagina. Ela é uma vovó, minha mãe hoje vai fazer 87 anos, então aí você imagina como que é ruim isso. Aí você começa a valorizar esses pequenos detalhes, estar com a família, e creio que no meio de vocês também, né? Tem que estar aquele contato. Senão fica aquela muita coisa. Vou vender, quero ganhar meu dinheiro e acabou. Né? É muito fria, assim. É lógico que isso acontece, gente, porque também você não consegue estar presente o tempo todo com o seu cliente. Mas o momento que você tem hoje, você imagina. Semana que vem a gente vai estar aí todo mundo. E aí você encontra todo mundo, você revê os clientes, você faz novos clientes e tal, assim... Para quem gosta disso, acho que realmente não tem coisa melhor, não. Assim, é verdade. Como a feira atrai, no caso, envolve expositores e compradores nesse tempo aí que você está? A gente tem um trabalho muito bacana, assim, que quando o expositor ele confirma a participação na feira, ele já começa a se preparar, né? Então, assim, a gente já divulga a participação dele, então todo mundo sabe quem é que vai estar na feira, a gente tenta buscar ali o que ele vai apresentar de novidade, e aí você já começa a apresentar para o público visitante quem é que vai estar na feira. Então, você já abre ali um contato entre expositor e visitante, né? Os compradores.
E aí, quando você tem uma feira que é tão calendário já e é tão consolidada como a Cachoeira Stone Fair, as pessoas esperam esse momento do ano para, de repente, fechar um negócio que estava na dúvida, ou que, né, ou espera uma condição especial na feira, porque sabe que as empresas se preparam para isso. Então, você colocar no mesmo ambiente ali pessoas que estão muito dispostas a vender e outras pessoas que estão muito dispostas a comprar, você acaba criando o cenário perfeito para que as coisas aconteçam, né? Bacana. Então, está todo mundo muito aberto para isso. Qual tipo de impacto a feira tem nas empresas locais em Cachoeiro? Do setor de rochas ou de tudo? Setor de rocha. Eu acho que a movimentação, assim, um dos pontos altos da Feira de Cachoeira é você poder proporcionar ao visitante que ele conheça também um pouco da indústria, né, do processo. Então, a gente começa a feira às 14, e se você for 8, 9 horas da manhã, em qualquer indústria da região aí, elas vão estar lotadas, assim, porque eles gostam de vir ver o material, de vir participar da feira, olham ali na feira o que mais chama a atenção e depois agendam uma visita para ir conhecer um pouco, para também ter um pouco de segurança. Quem é a empresa que eu estou comprando, sabe? Tem capacidade para me atender? Como é que é o processo produtivo disso? Então, o fato da gente estar aqui em Cachoeiro proporciona isso, né? Possibilita isso. Bacana. Tendências atuais, design, uso de pedras, fala pra gente um pouco. Tem tanta coisa, mas eu acho que hoje o que mais tem chamado a atenção quando a gente fala de pedra natural, realmente os quartzitos são os queridinhos. Mas você está falando, chega o olhinho dela chega a brilhar. É bonito, assim. Na verdade, o mármore é bonito, o granito é bonito, mas o quartzito hoje ele tem uma diversidade. Usando uma linguagem mais, está bombando hoje. Ele tem uma diversidade de tonalidade, né? Assim, cores. Então, quando você pensa naqueles materiais translúcidos que você consegue trabalhar de uma forma diferente, isso acaba chamando muita atenção, porque foge do básico, né? E as empresas que participam hoje da feira, elas têm trabalhado muito para mostrar as diferentes formas de aplicação. Porque durante muito tempo achava que era só piso, né? Não, eu só tenho mármore, granito, quartzito, não, é mármore, é piso, é uma bancada e ponto. E hoje não, hoje você já tem empresas trabalhando isso como uma obra de arte, então, né, você já usa isso como um quadro decorativo na sua casa. Tá? Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer e de diversos tipos de acabamento. Surgem novidades, né? Sempre. Sim. Hoje as empresas têm trabalhado muito várias formas de acabamento. Às vezes você tem o mesmo material que pela tecnologia ali você consegue fazer tantas formas de acabamento que parece que você está com um material completamente diferente do outro, sabe? Eu vou fazer uma pergunta agora que de repente você pode achar que é chover no molhado. Como a feira tem ajudado a promover o mercado de pedras brasileiras internacionalmente? Acho que é a visibilidade. Acho que é realmente você... Quando você... É muito difícil você ver um setor forte que não tenha uma feira forte. E isso aí você pode falar assim, por quê? Porque é a oportunidade de você mostrar para todo mundo e você juntar toda a cadeia produtiva ali do setor em um momento onde o centro das atenções vai ser o setor. Né? Então, quando a gente fala da Cachoeira Stone Fair, não é que a Cachoeira Stone Fair é o centro das atenções, não, é o setor de pedra natural. Está todo mundo ali com o objetivo de desenvolver o setor, de conhecer o que está sendo apresentado de novidades, de entender quais são os problemas e gargalos para, de repente, pensar numa solução para ser apresentada. Então, você acaba vivenciando de uma forma muito forte tudo o que está acontecendo no setor. Então, não tem como você falar que isso não traz benefícios, sabe? Com e certeza. Essa novidade aí? Antes da novidade, eu quero falar dos 35 anos, eu quero falar de parceria. Eu quero falar dessa novidade que é muito interessante. Pela curiosidade. Pode falar sobre a importância das parcerias que tem que ter, claro, né, colaboradores claro. Na realização da feira? Eu acho que assim, ninguém chega numa história de 35 anos sozinho. É impossível Seus você pais construir... não chegaram e você também não vai. De jeito nenhum. Você não consegue construir um evento de sucesso ou uma história de sucesso em qualquer coisa que você faça na sua vida sozinho. Então, assim, a gente tem hoje uma relação muito próxima e muito forte com as entidades setoriais. O Centro Rochas, que é hoje a entidade nacional que representa o setor. O Cindy Rochas é a entidade que representa o Espírito Santo.
Os projetos que a gente faz hoje vão muito além da feira. Então, se for falar de novidade, que nem essa que a gente vai falar ainda, mas, por exemplo, em outubro, a gente está indo junto com o Centro Rochas para os Estados Unidos fazer 5 rodadas de negócios com depósitos americanos para promover a pedra natural. Então, assim, as pessoas às vezes acham que o nosso trabalho se resume à feira, mas a gente trabalha o setor o ano inteiro. Então, a gente acaba Cachoeiro, a gente vai para Verona, na Itália, que é na Marmomac, são 40 empresas brasileiras que estão indo para lá expor materiais. A gente faz uma parte de conteúdo para falar da pedra natural brasileira. Em outubro, a gente está nos Estados Unidos rodando e promovendo o setor. Dezembro também tem uma feira em Dubai, que o setor também vai. Então, assim, é trabalho o ano inteiro para promover o setor, sabe? E aí isso você não faz sozinho, né? Que é onde a gente estava chegando. Além disso, eu tenho uma equipe, né? Então, que faz todo o trabalho ali. É uma equipe que eu super confio, assim, é uma equipe muito profissional e muito dedicada. Eu falo que um dos diferenciais da Milanês ali é a atenção que a gente dá para o expositor e para o visitante. Uma equipe de quantas pessoas, mais ou menos? Hoje a gente tem, aqui no Espírito Santo, porque a gente faz uma feira de vinhos, né, em Bento Gonçalves. Então, no Espírito Santo, a gente tem mais ou menos 25 colaboradores, lá no Sul a gente tem mais 5, então chega uma média ali de 30 e 32 pessoas que trabalham o tempo inteiro com o evento. Como a feira aborda questões de sustentabilidade e práticas ambientais na indústria de pedras? A gente caminha muito junto com o setor, né? Então, e o setor tem trabalhado muito forte essa questão da sustentabilidade e trabalhado também muito, muito forte com os projetos setoriais, com toda essa parte do ESG, né? A Rocha Ativa hoje, que é uma entidade setorial do setor de rochas, faz um trabalho belíssimo ali com crianças, com jovens, inserindo essas pessoas em atividades esportistas, para que dê, de fato, oportunidades. A feira caminha junto ali hoje, a Cachoeira Stone Fair, toda a energia que a gente usa no período de montagem, desmontagem e realização, ela é proveniente de energia limpa, então é 100% renovável, exatamente mostrando essa preocupação que se tem com o meio ambiente. Isso é interessante, você viu, dá para perceber, você que está assistindo, né, no Plano 7, que a gente está falando desde o começo da feira, 35 anos, falando dos pais, a gente já vem passando designs, novidades, a gente passa agora sustentabilidade e agora, como você vê a influência das mudanças econômicas globais, né, de pedras ornamentais. Eu acho que assim, a gente precisa muito olhar que o mercado de pedras naturais, né, assim, se fala muito nessa questão da concorrência, né, dos materiais artificiais. Está chegando muita coisa que está sendo bem divulgado, né, porque o marketing é muito forte, tudo que é novidade, a pessoa quer conhecer um pouco, né, e a feira, nada, o mármore, granito, quartzito, está chegando igual você está falando, só que são 35 anos de feira. Então, vê que é o mercado, e o pessoal tenta o quê? Seria uma imitação? Não vamos arrumar uma briga, mas é realidade, né? A gente fala assim, eu acho que porque é tão bonita a pedra natural que as pessoas querem imitar. O trabalho do setor de pedra natural é contar hoje a história da pedra natural. Então, assim, falando por mim, assim, não tem como você comparar uma pedra natural com material artificial. Você está falando de história, você está falando que a natureza esculpiu. Não é do dia para a noite. Você está falando de material completamente exclusivo, que o da sua casa não vai ser igual ao da sua casa, porque a natureza não tem esse padrão, né? Então, assim, não tem, são coisas completamente diferentes e ok se tiver mercado para todo mundo, mas não dá para você dizer que são coisas iguais. São coisas completamente diferentes. Então, o que o setor precisa fazer é se apropriar das qualidades que a pedra natural tem em comparação aos outros tipos de materiais. As pessoas ficam amedrontadas, os empresários, com essas novidades que acabam chegando e surgindo no mercado? Como que eles reagem com relação a isso? Eu vou te falar a minha visão. É lógico que isso preocupa, né? Mas eu acho que preocupa naquele primeiro momento de chegou... né, as empresas ali, você está perdendo mercado porque está entrando outro tipo de material, mas a partir do momento que você toma consciência do que é que você tem, do valor do que você tem, é a forma de você se posicionar perante o mercado. Mas eu entendo que isso é um movimento de transição, né? Você precisa
Você precisa entender o que está acontecendo, você precisa ver que tipo de produto é e quais são o benefício dos seus produtos em relação ao outro. E aí Os você se prós e posicionar contra, né? como é. Isso. Então, assim, aí fazer uma aproximação, né, com o setor, com os especificadores, arquitetos, design, para que você possa contar quais são os benefícios de você usar uma pedra natural, né? Às vezes é meio que sair assim da zona de conforto, né? Quando Claro, tá confortável ali. É lógico, é lógico. E isso não acontece só com o setor de pedra natural e o artificial, né? Isso Todos acontece os setores. com tudo, né? Quais são os próximos passos? Agora pode falar, inovações planejadas para a feira dos próximos anos. Bom, a Cachoeira Stone Fair, né? A gente está agora com essa próxima edição aí, de 27 a 30, mas a gente já tem data para 2025. Opa! Né? A grande novidade que você prometeu o ano passado. Hein? Não, mas eu gosto de falar que a gente já tem data de 2025, porque todo ano a gente escuta a conversa de, nossa, mas será que vai ter a Feira de Cachoeira? Gente, a Feira de Cachoeira, ela... Sempre tem. Sempre tem. A Cachoeira Stone Fair é um evento muito consolidado, faz parte da história do setor de rochas, acontece num município muito importante. Então, assim, ela tem espaço, ela tem história, ela segue, né? Até o momento que o setor quiser a feira existe e existe cada vez mais forte. Então, é um evento super consolidado. A novidade é que a gente acabou passando por um processo de expansão com um outro evento que a gente faz do setor de mármore e granito, que é a Vitória Stone Fair. A Vitória Stone Fair, a partir de 2025, ela se transforma na Marmomac Brasil. Para quem não conhece, a Marmomac hoje é o mais importante evento de pedra natural do mundo. Acontece em Verona, na Itália. A gente, Milanese, faz parte do grupo Verona Fiere, que é quem organiza a Marmomac. E aí, numa oportunidade, numa visão ali de longo prazo e numa necessidade de expansão de mercado, a gente entendeu que era hora de dar um passo maior. E que passo, hein? Então, em 2025, a gente vai para São Paulo com a Marmomac Brasil, né? Então, trazendo uma marca que já tem mais de 55 anos de história na Europa, super reconhecida mundialmente falando. A gente traz ela para o Brasil como Marmomac Brasil, se apropriando também desse potencial brasileiro que as pedras naturais têm, e vai para São Paulo como forma de expandir mercado, né? De forma alguma desmerecendo o mercado que a gente tem aqui no Espírito Santo, mas eu acho que são fases. Igual a gente lá atrás tinha a Cachoeira Stone Fair, né? 1989, 2003, a gente sentiu a necessidade de expandir o mercado e fomos para a Vitória. Agora é um movimento assim, o que a gente precisa fazer é continuar sempre expandindo, né? E isso acaba trazendo mais desenvolvimento para o setor e para o Espírito Santo, que hoje é o celeiro, né, quando a gente fala de pedra natural. Então só para ter uma noção, ano que vem, né, se Deus quiser, a Feira de Cachoeiro continua. Mas primeiro, no começo do ano, vai ser aonde? Em Vitória? Em fevereiro a gente tem São Paulo, de 18 a 20 de fevereiro, no Distrito AMB, em São Paulo. Então, não em Vitória, a de Vitória, então, foi para Marmomac, é isso? Marmomac Brasil. Marmomac Brasil, em fevereiro? Em fevereiro. Em São Paulo. Em São Paulo. Tem São Paulo, a Marmomac, e depois, em agosto, Cachoeira Itapemirim, Cachoeira Stone Fair. Isso aí. Só isso, assim. Cachoeiro não termina. Não vai ser o 36º ano que vem. E olha, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de... Eu não falo que a Vitória Stone Fair acabou, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito claro, e isso foi sempre o nosso objetivo. O nosso objetivo enquanto setor, enquanto a gente fala como instrumento setorial, é levar o setor cada vez mais longe. E aí você tem que aprender a reconhecer as fases. Se o mercado hoje exige que você esteja mais próximo de um mercado altamente consumidor, de um público especificador que vai gerar demanda, você tem que estar onde as demandas acontecem. Isso não significa que o aqui não funciona, o que é isso, mas que você está pensando em algo muito maior. Né? Com certeza, você saiu de Cachoeiro, foi para Vitória e agora você está indo para São Paulo. Exatamente. E São Paulo, cara, é o centro dos negócios. Não tem como fugir, não é outro lugar do Brasil. É o centro dos negócios, é São Paulo. Não é só o setor de mármore e granito, todos os setores, eles se encontram em São Paulo. Eu costumo dizer que a Marmomac Brasil ela vai ser um ponto de, talvez, maturidade setorial
que eu acho que talvez a gente ainda não tenha noção do que isso pode representar para o setor. Porque você está falando assim de uma né, a principal capital econômica ali do país, você está falando de um setor que é muito... E isso foi um outro ponto que chamou bastante atenção nossa. A gente tem trabalhado em São Paulo agora, e os dados do setor que para a gente aqui são tão óbvios, 4º maior produtor, 5º maior exportador, maior diversidade de pedra natural do mundo, e às vezes quando a gente vai dar entrevistas aqui, a gente fala, poxa, eu estou falando disso de novo, será que as pessoas não já estão cansadas? Quando você chega em São Paulo, as pessoas não têm noção que o Brasil tem essa potência. Então, você imagina o alcance que a gente vai ter levando isso. É como se você estivesse guardando algo dentro de uma caixinha que ninguém... E agora você vai... Sabe, isso é muito bacana. E eu acho que a gente tem que olhar isso com bons olhos e com orgulho de um setor que é tão forte e representativo para o Espírito Santo, tá pegando voos tão altos, sabe? A gente tem que olhar isso com motivo de orgulho. Cachoeiro é muito bairrista. Eu lembro quando falou Feira do Mármore de Cachoeiro, primeiro Vitória, vai acabar com a Feira de Mármore de Cachoeiro. Nada. Você vê que em momento algum mexeu com a Feira de Mármore aqui. Pelo contrário. Ela está mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. Está tão forte que agora está no principal estado do país. É isso aí. Que é o estado de São Paulo. Aí você chega lá e fala assim, são o 4º maior produtor, não sei o quê. E ninguém sabe de nada. E ninguém sabe. E aí a conexão que faz, né? O pessoal vai lá em fevereiro e tal, em São Paulo, né? Mas lá não tem esse mundo de mármore, granito e tal. Vamos a Cachoeiro, porque a Cachoeiro eu vou ter essa experiência. Qual é a probabilidade de você aumentar o número de seus clientes? É gigantesca. Nossa, a gente está falando de uma potência, assim. Então, eu acho que você resumiu muito bem, assim, Anderson. Essa questão da gente estar aqui, guardadinho numa caixinha, a gente sabe do potencial do setor, mas a gente precisa que esse potencial seja mais conhecido. Então, o movimento de ir para São Paulo como Marmomac Brasil nada mais é do que isso. É de tornar o setor ainda mais conhecido. Você tem essa expertise toda, né, de mercado, de estar aí atuando e tal. Então, para você, o que é sucesso? Para Flávia, o que é sucesso? Meu Deus, sucesso. É difícil, fugir totalmente dessa... Você sabe o que é o sucesso para mim? Assim, o sucesso é você ter a tranquilidade e a consciência de que você está fazendo alguma coisa útil, né? Assim, de que você realmente está gerando impacto na vida das empresas, na vida das pessoas, assim, né? Quando eu falo de vida das empresas, é que, poxa, como eu falei no começo, né? Você encarar uma feira com essa responsabilidade que você tem, poxa, são 200 marcas expositoras que estão fazendo investimento no evento para estar ali, porque acreditam que estando ali elas vão ter resultado. Você tem 18 mil pessoas, que é a expectativa de público, que saem das suas casas para vir a um evento. Então, assim, não tem como você não sentir na pele essa responsabilidade. Aí você me pergunta assim, o que é sucesso para você? Cara, o sucesso é eu abrir aquela feira, é ver o expositor satisfeito, é ver o visitante satisfeito, é ter o prazer de andar no corredor da feira, como eu tive ano passado, de ouvir marmoristas dizendo, poxa, que bom, quero te conhecer, quero te agradecer porque eu tive a oportunidade de vir na feira, a minha empresa estava quase quebrando, eu vi aqui uma nova oportunidade de negócios, hoje eu estou super bem, voltei, minha empresa dobrou de tamanho. Você fala, às vezes a gente não tem noção realmente do que um evento... Do impacto que você fez na vida dessas pessoas. E aí, pessoas. quando você escuta isso, você fala, pô, tô no caminho Sucesso. certo. Aí o trabalho que você faz, aí você tá cansado, você tá estressado, mas quando você escuta isso, é extremamente recompensador. Aí você analisa uma menina que... andava de patins. 35 anos atrás estava andando de patins, você não seguiu os passos, né? Você veio bem depois que você estava em qual área que você estava? Eu sou advogada, né? Advogada, né? Eu lembro ainda sou advogada, mas só que ela caiu assim, não, é isso aqui que eu quero. Porque às vezes você está no sangue da família, você viu que você deu certo, está dando certo. Eu queria sugar um pouquinho, né, de alguns insights aí, né? Agora que ela se tornou empresária, mesmo, tá ali atuando ali e tal. Eu queria, tipo assim... Saber de você, assim, alguém que quer começar no setor, é possível, tem espaço ainda para pessoas começarem no setor, não sei, feira,
Não sei se é feira, ou se é no setor de rochas mesmo e tal. Qual conselho você daria? Acho que assim, ó, falando do setor de feira especificamente, o bichinho feira, que a gente costuma dizer, assim, ou você ama ou você odeia. Porque o evento em si, ele é uma coisa, é muito trabalhoso, né? A gente faz um planejamento de um ano inteiro, a gente trabalha o ano inteiro e você tem 4 dias para você fazer essa entrega. Então, o seu trabalho de um ano inteiro depende de 4 dias. Então, a Feira de Cachoeira, o sucesso dela ali é de 27 a 30. Né? Por mais que a gente trabalhe, promova e tudo, a entrega acontece ali. Então, assim, é muito estressante, porque você tem fatores que não dependem de você, fatores externos, clima, isso e aquilo, que talvez possam interferir, mas que, graças a Deus, aí tudo tem caminhado na melhor forma possível, mas é um momento estressante, né? Então, assim, mas quando você entra e você gosta, aí já era, você não sai nunca mais. Então, assim, eu vejo muita oportunidade no setor de eventos, mas tem que ser realmente alguém que goste. Tem que entrar e tem que gostar, e tem gente que entra e não gosta, e tá tudo bem, é perfil, mas realmente quem entra, quem gosta e se apaixona, não sai nunca mais. No setor de rochas, eu vejo muita oportunidade, assim, principalmente porque é um setor que eu acho que está se descobrindo. Apesar de já ter toda essa relevância, é um setor que está se descobrindo. A gente vê muitos arquitetos, designers que nem conhecem a pedra natural e você vê uma chance, uma oportunidade gigantesca também. Mas aí é lógico, né? Tem que estudar, tem que conhecer, tem que vivenciar o mercado para saber o que de fato está acontecendo, quais são os materiais que mais saem, por que saem, que tipo de material pode ser usado em cada ambiente, né? Porque tem alguns que são, por mais que hoje você já tenha tecnologia e insumos que te proporcionam ali que você possa usar em qualquer lugar, existem materiais que são mais suscetíveis a uma área externa, mais suscetíveis a uma área interna, enfim. Então, precisa estudar, precisa saber, mas acho que tem muita oportunidade aí no setor, sim. É um setor muito jovem ainda. Para acontecer, a gente não pode relaxar, não pode tirar o pé? Não. Tem que estar... Tem que estar. E eu acho que, assim, você tem que saber o momento, assim, é claro que não é fácil, né? Mas você realmente tem que estar antenado nas coisas que estão acontecendo, assim, você tem que... Você não pode se acomodar. Eu falo que um dos meus maiores medos, assim, um dos maiores desafios que eu tive quando eu assumi a empresa foi, poxa, eu estou ali assumindo uma empresa que tem um evento de calendário 30 anos, que foi na época da Cachoeira Stone Fair, 30 anos. Falei, você está ali assumindo porque o evento, sabe, porque já tem 30 anos e você está fazendo? Não, isso é as pessoas acham que o fato de o evento já ter uma história, uma credibilidade, isso é muito fácil manter. É lógico que você tem o benefício das pessoas já conhecerem. Agora, isso é extremamente difícil, porque todo ano você tem que trazer novidade, e você tem que se superar, mas isso é bom, eu acho que isso é o que nos move, assim, pelo menos a mim. Eu gosto de sempre estar olhando para frente e tentar pensar o que é que a gente pode fazer de melhor. Acomodação é o princípio do fim, né? E tem muita gente que fala assim, cheguei no topo. Chegar, tudo bem, você ralou, mas se manter bem pior. Você tem que porque se manter no topo é complicado. A tendência é você se acomodar, né? É verdade. Então... Eu costumo falar que a gente tem que estar sempre no processo de desafio, né? Então a gente tem que pegar... Vou subir a montanha. Sobe a montanha, contempla aquela planície e tal, e volta e segue para o próximo passo. Não, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que sempre pensar o que é que a gente pode fazer de melhor. Às vezes a gente até conversa muito com o meu time lá, que às vezes a gente fala, nossa, mas nós somos muito exigentes, né? E isso às vezes te desgasta demais, porque você tá o tempo todo, parece que não tá bom, né? Você tá ali, nossa, a feira foi ótima, maravilhosa. Não, mas pode melhorar. Mas ano que pode vem... fazer isso e aí você tem que, assim, você tem que equilibrar, né? Eu acho que é importante você achar esse equilíbrio de dizer, poxa, eu entreguei um excelente evento, maravilhoso, que bom, mas e aí, ano que vem a gente vai melhorar o quê? Eu acho que é um processo de melhoria contínua, eu acho que a gente tem que ter sempre isso em mente. Assim. Porque senão, se você fechar os olhos, você perde alguns detalhes que poderiam ser ajustados. E são pequenos detalhes que às vezes... Né, e que fazem diferença, né? Fazem diferença. Por exemplo, você tem uma empresa e tal, né? Aquela empresa, se você deixar,
e não fizeram as devidas manutenções, por exemplo. É uma casa, acontece isso Uma com casa, tudo, né? com Quando tudo. você vai ver, o negócio já, de Já repente, virou- nem tem conserto. Exatamente, exatamente. Beleza. Flávia, prazer enorme ter você aqui no Plano 7. 35 anos da Feira do Mármore Granito em Cachoeiro. Novidade que ano que vem vai ter em Cachoeiro. Primeiro em São Paulo, não é? Primeiro em São Paulo, em fevereiro, né? Que já é o calendário ali. E agosto, sempre, Cachoeiro, Sempre Stone em Fair. Cachoeiro de Stone Fair. Sempre, sempre. Para você, filmador, fica à vontade. Queria agradecer, gente, de novo ali a oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho de Cachoeiro. E eu espero todos vocês ali visitando a feira com a gente para poder ver de perto ali todas as novidades do setor. Obrigada de novo pela oportunidade, gente. Obrigado a você, Flávia. Sucesso. Obrigada. Obrigado. Plano 7 estará sendo representado por Kozakiewicz. Valeu, Koza. Valeu, gente. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite.